Boa noite, boa noite. Vamos continuar a leitura do livro Uma Vida com Propósito. Terminando o livro já, hoje o nosso 39º dia do livro. De 42 dias, faltam apenas 3 dias para a gente finalizar. Então hoje no 39º dia nós vamos falar sobre equilibrando a sua vida. Vivam com o devido senso de responsabilidade, olha só, e não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. Efésios 5,15. Bem-aventurados os que vivem em harmonia, pois sobreviverão a todos. Uma das competições das Olimpíadas de Verão é o pentatlo, composto de 5 modalidades: tiro, esgrima, equitação, corrida e natação. O objetivo do pentatleta é vencer todas as 5 provas e não apenas uma ou 2 delas. Sua vida também é um pentatlo, com 5 propósitos que devem ser mantidos na mesma proporção. Esses propósitos foram praticados pelos cristãos em Atos 2, explicados por Paulo em Efésios 4 e exemplificados por Jesus em João 17, mas estão resumidos no grande mandamento e na grande comissão de Jesus. Essas 2 declarações resumem todo esse livro, os 5 propósitos de Deus para a sua vida. 1. Ame a Deus de todo o coração. Você foi formado para o prazer de Deus, então seu propósito é amar a Deus por meio da adoração. 2. Ame o próximo como a si mesmo. Você foi formado para servir, então seu propósito é demonstrar amor a outras pessoas por meio do ministério. Falamos também sobre isso. 3. Vá e faça discípulos. Você foi formado para uma missão, então o seu propósito é compartilhar a mensagem de Deus por meio do evangelismo. 4. Batize-os. Você foi formado para fazer parte da família de Deus, então o seu propósito é se identificar com a igreja do Pai por meio da comunhão. 5. Ensine-lhes todas as coisas. Você foi formado para se tornar semelhante a Cristo. Então, o seu propósito é amadurecer por meio do discipulado. Barulheira. Um compromisso sério com o grande mandamento e com a grande comissão fará de você um grande cristão. Manter os 5 propósitos em igualdade não é uma tarefa fácil. Todos tendemos a exagerar nos propósitos que nos despertam maior paixão e negligenciar os outros, não é verdade? Fazer o que é mais fácil pra gente, o que é mais conveniente pra gente. As igrejas fazem a mesma coisa também, mas você pode manter a sua vida equilibrada e estável juntando-se a um grupo em que haja incentivo mútuo à responsabilidade. Olha só, se juntar a pessoas que tenham responsabilidade. Lembra que você é a média das 5 pessoas que você mais convive? Você pode ter essa vida equilibrada juntando-se a um grupo em que haja incentivo à responsabilidade, de modo que você possa avaliar regularmente a sua saúde espiritual, registrar o seu progresso em um diário espiritual, já falamos sobre isso também, e transmitir o que você aprendeu aos outros. Essas 4 atividades são importantes para que a vida seja dirigida por propósitos. Se você deseja seriamente se manter no caminho certo, você precisará desenvolver esses hábitos. Eu vou repetir. Avaliar, então vamos lá, juntar-se a um grupo de incentivo mútuo à responsabilidade, avaliar a sua saúde espiritual, registrar o seu progresso em um diário espiritual e transmitir o que você aprendeu aos outros. Essas 4 atividades vão manter você no propósito, no caminho do seu propósito. Converse sobre o assunto com um companheiro espiritual ou no grupo. A melhor maneira de assimilar as ideias deste livro é discuti-la com outras pessoas no ambiente de um grupo da igreja.
A Bíblia diz: como o ferro torna cortante o ferro, de igual modo as pessoas podem aperfeiçoar umas às outras. Provérbios 27:17. Aprendemos melhor em comunidade. Gente, isso é tão óbvio. A nossa mente fica mais aguçada, a nossa percepção fica melhor. Quando você lê a Bíblia com outras pessoas, a pessoa fala o entendimento dela, você fala o seu entendimento, e aí você vai formando uma percepção do todo, é muito melhor. E as nossas convicções mais profundas, elas vêm por meio da conversação. Insisto em que você reúna um grupo pequeno de amigos e forme um grupo de leitora de Para que Estou na Terra, que é esse livro. Esse livro é Uma Vida com Propósito, Para que Estou na Terra, aqui embaixo. A fim de rever os capítulos semanalmente. Vocês podem discutir as implicações e aplicações de cada capítulo. Perguntem-se, e daí? E agora? O que isso significa para mim? E para minha família? O que significa para minha igreja? O que eu vou fazer a respeito disso? Paulo disse: ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam. Filipenses 4:9. Um pequeno grupo de leitura proporciona muitos benefícios que não podem ser alcançados somente por um livro, eles têm que ser praticados. Vocês podem comentar o que estão aprendendo e discutir exemplos da vida real. Podem orar, incentivar e apoiar uns aos outros à medida que começam a viver esses propósitos. Lembrem-se de que fomos feitos para crescer juntos e não separadamente. A Bíblia diz: encorajem uns aos outros e fortaleçam uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5:11. Incentivo-o também a estudar a Bíblia individualmente. Registrei como notas do livro mais de 1000 passagens da Bíblia utilizadas nesse livro para que você possa estudá-las em seu contexto. Leia por gentileza o apêndice 1, que explica o uso de paráfrases e diferentes traduções. Visando manter cada capítulo adequado à leitura diária, tornou-se impossível explicar o fascinante contexto da maioria dos versículos utilizados. Ao longo da leitura, eu sempre comentei aqui como é extraordinário que ele sempre se embasa na Bíblia para falar o que ele fala no livro. Entretanto, a Bíblia foi feita para ser estudada por parágrafos, por capítulos e até mesmo por livros inteiros. O meu livro 12 maneiras de estudar a Bíblia sozinho, pode ajudá-lo nesse estudo indutivo. Faça um autoexame espiritual periódico, constante. A melhor forma de harmonizar os 5 propósitos em sua vida é por meio de uma autoavaliação periódica. Deus dá grande valor a esse hábito. Somos orientados pelo menos 5 vezes nas Escrituras a verificar e examinar a nossa saúde mental e espiritual. A Bíblia diz: tentem-se para saber se estão firmes na fé. Não se enganem pensando que tudo está garantido. Criem o hábito de autoexame. Olha que legal. Vocês precisam de evidências de primeira mão e não apenas de ouvir dizer de Jesus Cristo, que Jesus Cristo está em vocês. Façam o teste. Testem-se. Se o resultado não for bom, tomem alguma providência. 2 Coríntios 13:5. Mais uma vez, bíblico. Para manter a saúde física, você precisa ir regularmente ao médico para verificação dos sinais vitais, pressão, temperatura, peso e assim por diante. Para a sua saúde espiritual, você precisa examinar regularmente os 5 sinais vitais da adoração, da comunhão, do crescimento de caráter, do ministério e da missão. Jeremias aconselha: vamos analisar a forma como vivemos e reorganizar a vida conforme a direção do Eterno. Lamentações 3:40. Na Igreja Sadebec, desenvolvemos uma ferramenta simples de avaliação pessoal que tem auxiliado milhares de pessoas a permanecer no propósito de Deus. Você ficará surpreso ao ver como essa pequena ferramenta o ajudará a alcançar o equilíbrio para a sua vida saudável
e para o seu crescimento. Paulo disse que a ideia entusiástica do início seja igualada pela ação realista do agora. Ação, queridos. Não adianta nada ler esse livro 40 dias lendo juntos e não agir e não caminhar na direção de tudo que é proposto. Anote o seu progresso em um diário. A melhor forma de consolidar o progresso no cumprimento dos propósitos de Deus para a sua vida é mantendo o diário espiritual. Não se trata de um registro de acontecimento, mas das lições de vida que você não gostaria de esquecer. A Bíblia diz: é fundamental que nos apeguemos com firmeza ao que ouvimos, para que não nos desviemos. Hebreus 2:1. Podemos nos lembrar do que registramos. Escrever ajuda a esclarecer o que Deus está fazendo na sua vida. Eu já falei aqui, é científico o ato de escrever. O ato de escrever deixa registrado. O ato de escrever reforça. O ato de escrever traz clareza. Conforme você vai escrevendo, são vários sentidos que são aguçados. Você vai pensando, você vai lendo, você vai às vezes verbalizando, você vai rascunhando. Então essa pluralidade que é o escrever reforça isso em nós. Dawson Trotman costumava dizer: os pensamentos se desembaraçam quando nos passam pelos dedos. Outra vez eu li uma coisa, que é como se descesse. A gente abre espaço para a nossa mente quando a gente escreve, porque aí a gente abre espaço para uma nova ideia. Você desce o pensamento para o papel e você abre espaço para novas ideias. A Bíblia registra várias ocasiões em que Deus ordena a alguém a manutenção de um diário espiritual. Por exemplo, conforme a orientação do Senhor, Moisés manteve um registro da progressão deles. Números 33:2. Não lhe deixa contente o fato de Moisés ter obedecido à orientação de Deus de registrar a jornada espiritual de Israel? Se ele fosse preguiçoso, seríamos privado das poderosas lições do livro de Êxodo. Embora seja improvável que seu diário espiritual venha a ser tão amplamente conhecido quanto o de Moisés, ele ainda assim é muito importante. Lemos: Moisés registrou as etapas da jornada deles. Sua vida é uma jornada e uma jornada merece um diário. Olha só que legal. Eu espero que você, tendo uma vida dirigida por propósitos, escreva sobre as fases da sua jornada espiritual. Não anote apenas o que for agradável a você. A exemplo de Davi, registre as suas dúvidas, os seus temores e as suas lutas com Deus também. As maiores lições vêm do sofrimento. Nós falamos um capítulo inteiro sobre isso, para que você compartilhe das suas dores, dos momentos mais dolorosos que você passou, do seu sofrimento, porque fazendo isso você vai evitar que outras pessoas sofram, além de dividir, de contribuir com a vida dos outros. A Bíblia diz que Deus mantém um registro de nossas lágrimas. Sempre que ocorrer problemas, lembre-se de que Deus os utiliza para cumprir todos os 5 propósitos em sua vida. Os problemas vão forçá-lo a se voltar para Deus e o farão buscar uma comunhão mais íntima com os outros, construir um caráter semelhante ao de Cristo e exercer o ministério. Também vão gerar um novo testemunho. Todo problema é dirigido por propósito. Lembre-se disso quando você estiver passando por uma tribulação. Bem no meio de uma experiência dolorosa, o salmista escreveu que isso fique escrito para que os nossos descendentes saibam o que o Senhor Deus fez e para que o louvem aqueles que ainda irão nascer. Você deve às futuras gerações a preservação do relato de como Deus o ajudou a cumprir os propósitos dele nesse mundo. Trata-se de um testemunho que continuará a ser dado muito tempo depois que você estiver no céu. Já pensou esse diário ser lido daqui a 100 anos, 150 anos? Que extraordinário! Transmita aos outros aquilo que você sabe. Também já falamos sobre isso. Se você quer continuar crescendo, crescer e evoluir, a melhor forma de aprender mais é transmitir o que você já aprendeu. Isso até também é científico. Uma das maneiras que você mais aprende é ensinando, é científico.
Quem abençoa os outros é muito abençoado. Quem ajuda os outros também recebe ajuda. Provérbios 11:25. Quem passa adiante suas impressões obtém ainda mais de Deus. Agora que você compreende o propósito da vida, é sua responsabilidade levar adiante essa mensagem. E aí? Deus o está convocando para ser o seu mensageiro, como lembra Paulo. Agora quero que você diga essas mesmas coisas a seguidores que possam ser designados para transmitir isso aos outros. 2 Timóteo 2:2. Neste livro, passei a você o que aprendi com outras pessoas sobre propósito de vida. Agora chegou a sua vez de transmitir esse conhecimento. Que responsabilidade, hein? Você provavelmente conhece centenas de pessoas que não sabem qual é o propósito da vida. Compartilhe essas verdades com seus filhos, seus amigos, seus parentes, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, sua família, com todas as pessoas com quem você se relaciona. Se você der esse livro a um amigo, acrescente uma mensagem pessoal na página de dedicatória. Quanto mais você sabe, mais Deus espera que você use tal conhecimento para ajudar aos outros. Tiago disse: qualquer um que sabe o que é certo a fazer e não o faz, está pecando. Qualquer um que sabe o que tem que fazer e não faz, está pecando. Olha a gravidade, está em pecado. Tiago 4,17. O conhecimento aumenta a responsabilidade. O conhecimento aumenta a sua responsabilidade. Transmitir o propósito da vida, porém, é mais que uma obrigação, é um dos grandes privilégios da nossa existência. Imagine como o mundo seria diferente se todos conhecessem os seus propósitos. Paulo disse: se você ensinar essas coisas aos outros seguidores, será um bom servo de Jesus Cristo. Uau! 1 Timóteo 4,6. Tudo é feito para a glória de Deus, queridos. Tudo, cada passo que você dá é feito para a glória de Deus. O motivo que nos leva a transmitir o que aprendemos é que tudo será para a glória de Deus e o crescimento do seu reino. Na noite anterior à crucificação, Jesus disse ao Pai: eu te glorificarei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Quando Jesus orou com essas palavras, ainda não tinha morrido por nossos pecados. Então, que obra ele havia completado? Nesse caso, ele estava se referindo a algo distinto da expiação. A resposta está no que ele nos diz nos 20 versículos seguintes à sua oração. Jesus disse ao Pai que havia feito nos últimos 3 anos a preparação dos discípulos para viver conforme os propósitos de Deus. Ele os ajudou a conhecer e a amar a Deus, que é a adoração, e a amarem uns aos outros, que é a comunhão. Deu-lhes a palavra para que amadurecessem, que é o discipulado, mostrou-lhes como servir, que é o ministério, e os enviou para pregar o evangelho, que é a nossa missão. Jesus é exemplo de uma vida dirigida por propósitos e também ensinou os outros como vivê-la. Essa foi a obra que glorificou a Deus. Deus hoje chama cada um de nós a realizar a mesma obra. Ele não quer que apenas vivamos seus propósitos, mas que a gente ajude outras pessoas a fazer o mesmo. Deus quer que apresentemos Cristo às pessoas. Queridos, Deus quer que a gente apresente Cristo às pessoas. Como você vai falar de Cristo para as outras pessoas? Escolha e faça. Como eu não sei, mas é obrigação, é cumprir com o nosso propósito aqui na terra, trazendo essas pessoas para a comunhão, ajudando elas a amadurecer e descobrindo como servir, e em seguida que as enviemos para alcançar outras pessoas também. É disso que se trata uma vida dirigida por propósitos. Todos esses dias, toda essa leitura para chegar aqui, é disso que se trata uma vida com propósito. Independente da sua idade, o restante da sua vida pode ser a melhor parte da sua vida. E você pode hoje mesmo começar a viver com propósitos. Extraordinário. Um dia que resume toda a leitura do livro, né? Então vamos lá para o resumo do nosso 39º dia. Tema para reflexão.
Bem-aventurados os que vivem em harmonia. E o versículo para memorizar: vivam com o devido senso de responsabilidade, e não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. Efésios 5:15. E a pergunta para meditar: qual das 4 atividades eu vou iniciar para permanecer no caminho e harmonizar os 5 propósitos de Deus para mim? Vamos relembrar aqui os 4 propósitos? Deixa eu achar. Tcharam. Cadê? Essas 4 atividades, vamos lá. Juntar-se a um grupo que haja incentivo mútuo à responsabilidade. Avaliar regularmente a sua saúde espiritual, registrar o seu progresso em um diário espiritual, um diário pessoal e transmitir aos outros o que você aprendeu. Gente, se esse livro fez sentido para a sua vida, que seja uma frase, um parágrafo, um único dia dos 40 dias, pegue esse dia e passe adiante. Fale sobre o que você aprendeu nesse livro para as outras pessoas do jeito que fizer sentido para a tua vida. Mas transmita. É pedido de Deus para as nossas vidas, tá bom? Um grande beijo. Até amanhã com o nosso 40º dia. Amanhã eu vou me comprometer com vocês em também ler 2 dias para que a gente finalize aí antes do Natal esses 40 dias e que a gente aproveite o máximo aí desse livro, tá bom? Um beijo e até amanhã.